Para as turmas aí que não tiveram, né, a gente não conseguiu terminar, na verdade, a nossa aula, né, de conceitos fundamentais aí de medição de grandezas físicas. Então, essa aula vai ter duas partes. Essa primeira, com essa aula 15, finalizando essa parte aqui. E depois a gente vai entrar em medição de pressão, ok? Parte 1, conceitos básicos, na verdade, associados à medição de pressão, conceitos esses que precisamos para justamente compreender os processos de medição e os sensores de medição de pressão. Então, nós paramos nesse slide aqui, slide 18, né? Uma técnica importante, pessoal, que vocês vão precisar é essa daqui, da elevação de zero. Importante que a gente tem uma seguinte situação. Essa situação aqui. Nós temos um sensor de pressão, na verdade, um sensor de nível, e aqui nosso transmissor de pressão, ó, tá aqui o nosso sensor de pressão, transmissor de pressão, instalado aqui, não na parte aqui inicial do meu tanque, mas aqui, ó, já uma determinada altura. O meu tanque tem aí 2.000 milímetros de altura, 2 metros de altura, mas o sensor está instalado aqui a altura de 200 milímetros, né? Ou 20 centímetros. Isso faz diferença na medição, pessoal. Então, para a gente adaptar esse processo, a gente precisa entender o erro que isso pode causar e depois a adaptação que a gente precisa fazer para justamente resolver esse problema. O que acontece aqui? Nós sabemos que os nossos medidores na verdade, os medidores não, os nossos transmissores, eles operam numa faixa de operação aqui, que nesse caso vai daqui até aqui, né? Entre 4 a 20 miliamperes, esse sinal. E, nesse caso aqui, esse sinal... Nossa, gente, que catástrofe escrever aqui sem mouse. Perdão, mas eu vou tentar escrever aqui 4 a 20 miliamperes, ok? Perdoem a letra de criança. Meu Deus. Mas acreditem aí, gente, vou me esforçar. 4 a 20 miliamperes aqui, ok? 4 a 20 aqui. E, nesse caso, nós temos aqui uma faixa que não está sendo contemplada nessa medição de 4 a 20, que é essa faixa aqui. Ou seja, o meu sensor de nível, o meu transmissor de nível, ele vai detectar aqui o nível dessa coluna de água, mas quando essa coluna de água abaixar aqui do zero, e nós tivermos essa medição negativa aqui, nós não teremos medição do nosso sensor, ou seja, uma parte aqui, 200 milímetros de altura de colunas de água, não conseguirão ser medidos no nosso sistema. Por conta disso, a nossa faixa está ajustada para medir a partir daqui, como se aqui fosse o zero, como se aqui, onde está instalado o sensor, fosse o início do tanque, o que não é a verdade. A gente precisa que essa faixa de 4 a 20 ela corresponda a toda faixa de sinal, ok? A gente precisa que ela meça daqui, desse 1800, até aqui no menos 2.200, ok? Menos 2.200 não, menos 200, ok? Então, a gente precisa que o menos 4 a 20 seja capaz de mensurar toda a coluna de água, mesmo que o meu sensor seja instalado acima do nível, né, da coluna de água, acima do zero, que seria o zero. Então, e não aqui como medindo apenas parcela dessa coluna de água. Como que a gente faz esse ajuste? A gente vai fazer isso ao longo das nossas aulas, tá? Muitas vezes. É preciso calibrar as entradas e saídas analógicas desse sistema. Justamente para adaptar para o nível de corrente certo. A gente tem um sinal de 420 mA, a gente precisa descobrir o seguinte: eu quero que o meu 0, o meu 4, ele esteja aqui, que é o menor sinal que eu posso ter, representando esse menos 200 aqui, e o meu 20 esteja aqui no 1800, ok? E o meu 0 a gente não sabe quanto que é de cabeça, né? A gente vai calcular aqui. Mas eu preciso calcular a entrada cálculo dessa variável para colocar justamente na minha entrada analógica. Por quê? A entrada analógica responsável
por estar coletando esse dado desse sensor que está ligado ao transmissor, que vai estar conectado à entrada analógica do controlador, ele vai justamente estar calibrado para operar do valor de corrente que vai daqui até aqui. Ou seja, quando for um valor negativo, eu vou conseguir ter uma medição abaixo desse valor, ok? Pessoal, nossos controladores, eles podem ser calibrados. Eles podem não, eles devem ser calibrados, né? Eles possuem entradas e saídas analógicas, entradas e saídas digitais. Nós vamos compreender isso de forma mais prática nas próximas aulas. Mas essas entradas analógicas se referem justamente a essas entradas de corrente e tensão de 1 a 5 VCC e 4 a 20 mA, ok? E a gente fazendo a calibração isso vai ficar mais claro. Qual que é a solução nesse caso? É justamente aqui, ó, é o que a gente chama de elevação de zero, ok? Quando a gente precisa medir valores negativos de alguma coisa, o que é muito comum tendo em vista medição de nível. Por isso que eu coloquei esse exemplo, tá? Nível e pressão, a gente pode ter essa possibilidade de ter equipamentos instalados não aqui no fundo do meu tanque, mas no meio dele ou no decorrer aqui da coluna de água. Como que eu faço isso, gente? Regra de 3 simples, tá? Deixa eu até apagar isso aqui para não atrapalhar. Regra de 3 simples, gente. Eu preciso descobrir quanto que representa esse 200, menos 200 aqui, na verdade 200 milímetros. Quanto que representa, tendo em vista que eu tenho que representar 2.000 milímetros de 4 a 20 miliamperes, ou seja, 16 miliamperes no todo precisam representar justamente essa distância aqui. Então, 200 representa quanto? Fazendo essa regra de 3, e fazendo regra de 3 mesmo, viu, gente? Vou até colocar aqui a conta. X, nós temos aqui X vezes 2.000. X vezes 2.000 vezes 200 versus 16, ok? E aí a gente vê que essa coluninha aqui, ó, de 0 até menos 200, é representada por 1,6 miliamperes, ou seja, a cada 200 milímetros eu tenho 1,6 miliamperes representando esse trecho. Então, o nosso zero aqui, na verdade, onde está instalado aqui o meu sensor de nível, ele vai estar sendo representado pela corrente 5,6. Ou seja, quando o meu nível abaixar de 0, passar aqui de 0, eu tiver um nível menor que ele, eu tiver, por exemplo, aqui em 100, eu vou ter aqui uma medição equivalente a 4,8 miliamperes, por exemplo, e 4 miliamperes aqui no fundo do meu tanque, ok? Assim eu vou cobrir com a faixa de valores que eu tenho de 4 a 20 miliamperes ou 1 a 5 VCC, eu vou conseguir realizar medições ao longo de todo o tanque, ok? Regra de 3 simples, tá, gente? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar aqui no nosso slide. Isso. Eu coloco um outro exemplo aqui, também de elevação de zero, gente, mas tá vendo? Mais uma vez, explicando para vocês, nós temos esse tanque aqui, o ponto de zero no nosso tanque tá aqui, mas o nosso medidor, ó, ele está localizado já ao longo do tanque, ou seja, não está no nosso ponto zero, não está aqui abaixo como seria necessário. Se o meu elemento sensor está aqui embaixo, logo no ponto mais baixo do meu tanque, eu consigo realizar essa medição e o que eu tenho que fazer é calibrar mesmo, fazer um processo normal de calibração dos meus sensores, calibrando de 4 a 20, sem problema algum. Como ele está nessa altura aqui, a gente precisa descobrir justamente o valor de corrente que será indicado quando a água estiver passando por esse nível aqui, que seria o nosso nível 0. Abaixo dessa linha seria aqui valores negativos, ok? Então, eu coloco uma continha aqui para vocês para calcular justamente quando o nível estiver em 0%, que é aqui, e quando estiver em 100% da altura aqui do meu tanque, ok? Então, a gente consegue essa medição aqui, nós temos um dado aqui associado a essa medição. Okay? É o mesmo processo, uma regra de 3, tanto para calcular a corrente no nível 0 e a corrente no nível 100%. Lembrando que nós temos de 4 a 20, nós temos valores negativos aqui de medição. E justamente nós precisamos aqui explorar todo esse valor aqui desse tanque. É o mesmo processo de regra de 3 simples e de elevação de zero, ok?
Mas eu deixo esse exemplo um pouquinho mais elaborado para vocês analisarem com calma aí depois, ok? Importante também, uma outra técnica bem importante é a supressão de zero, que é quando eu tenho aqui, eu também tenho caso, eu vou pegar até o mesmo caso que a gente viu do tanque que tem aqui o menos 200 milímetros aqui, ok? Quando eu tenho essa medição aqui, mas eu não quero, mesmo o meu sensor, ele estando instalado nesse nível aqui e tendo essa coluna de água aqui, de água não posso afirmar que é água, de fluido aqui, eu quero realizar essa medição, mas eu não quero valores negativos. Eu não quero nenhum tipo de valor negativo. Naquele primeiro caso de elevação de zero, eu consigo ter medição negativa, né? Quando estiver abaixo de zero até menos 200, eu consigo medir. Aqui não, eu quero que valores absolutos, de 0 até 2.000, e eu não quero que apareça aqui valores negativos. A gente chama essa técnica, né, de supressão de zero, ok? Eu não quero que o zero faça parte da escala, os valores negativos façam parte da escala, ok? Somente valores maiores que zero. Então, o processo aqui é um processo similar, é uma regra de 3 também, ok? Peguei o mesmo exemplo que o segundo exemplo aqui da elevação de zero, justamente para fazer essa continha aqui, ok? Para entender qual que seria aqui em 100% a altura da água e em 0% a altura da água, ok? Para garantir que não seja possível medir esses valores, ter valores negativos no nosso cálculo, ok? Pessoal, eu sei que pode parecer confuso, né? Tem cálculo, eu sei que quando parece cálculo já dá uma assustada, é normal, mas são contas simples, é importante fazer exercícios. Eu vou passar algumas atividades para vocês, vou deixar no sistema, ok? Justamente referente a esse conteúdo e a primeira parte de medição de pressão. E aí, a gente vai ao longo das nossas aulas tirando essa dúvida também. Mas dê uma atenção com muito cuidado no slide para ver como que essas contas estão sendo feitas, como é que está sendo feito esse cálculo, ok? Importante aqui, gente, sobre características dinâmicas do meu processo, ok? E fiquem calmos, tá? O que a gente considera características dinâmicas? Para a gente sempre ver essa palavra, né? Características dinâmicas. Já fica assim, meu Deus do céu, o negócio já estava bom demais para ser verdade, o negócio já começou a complicar. Calma. Características dinâmicas é algo que a gente comentou na nossa aula passada e é justamente disso, na verdade, não é nem descobrir, mas é conhecer o comportamento do meu instrumento, tanto no período transitório quanto no regime permanente. Ou traduzindo isso, como que o meu instrumento vai reagir em função de variação dos parâmetros de entrada, por exemplo, do sensor. Por exemplo, beleza, no meu sensor ou no meu equipamento está aqui medindo 1, de repente ele cai a 0, fica um tempo e depois ele sobe de novo. Qual que é a resposta do meu equipamento? A gente sabe que essas variações aqui, ó, bruscas, que a gente chama de degrau, o instrumento não é capaz de variar instantaneamente os valores. Eu não consigo ir de 1 para 0 instantaneamente, nem de 0 para 1. E se eu estiver realizando algum teste e tiver alguma variação brusca de valores? Ele não vai captar essa variação brusca. Há uma transição e depois tem o regime permanente, que seria isso daqui, essa parte aqui, né? Então, o que a gente chama de regime permanente, de transitório e característica dinâmica, é justamente isso. Ou seja, a gente aplica na entrada, os parâmetros têm essa variação aqui, mas na saída do meu equipamento, a resposta dele é essa daqui. Ou seja, ele chega até o 1, depois ele decai para 0. Ou seja, aqui, ó, ele decai para 0 no instante 2. A gente vê aqui, ó, que no instante 2 e 4, ele está ainda no processo de cair, depois ele entra no regime permanente aqui, entre 4 e 5, né? Então, nós temos uma transição aqui, ó, deixa eu circular aqui para vocês, para eu mostrar. Esse transitório aqui, ou seja, é uma reta, uma vertical? Não é. Eu tenho um decaimento devagar que leva algum tempo, depois uma estabilização, ok? Isso que a gente chama de característica dinâmica do equipamento. A gente precisa saber disso, gente, justamente para compreender como o meu equipamento vai se comportar em campo. A gente precisa ter uma noção de como isso acontece para a gente delinear isso,
ok? E não se preocupem com essa caracterização aqui. Isso aqui é uma das ferramentas numéricas que a gente aprende em controle, justamente para modelar esse comportamento matematicamente. Não precisam se preocupar, isso não é escopo da nossa disciplina, é um escopo da disciplina de controle, é muito específico, mas é só para vocês já começarem a ter contato com isso e não se assustarem, ok? Mas fiquem tranquilos, é só uma forma de representação numérica do comportamento de um determinado instrumento, ok? Importante, a dinâmica desses instrumentos ela precisa ser insignificante em relação à dinâmica da malha. Como assim? Eu não quero que a dinâmica dos meus instrumentos interfira no funcionamento do meu processo ou no funcionamento da minha planta, né? Se o tempo de variação da minha planta, o tempo de variação dos meus parâmetros não pode ser um fator relevante, né, de resposta, não pode ser um fator relevante que vá impactar no meu processo. Eu tenho que desenhar o meu processo e os meus equipamentos e a minha técnica de controle já colocando isso na conta, ok? Então, como que a gente pode caracterizar experimentalmente, que é como se caracteriza para a gente descobrir as características dinâmicas do equipamento. Ah, mas quer dizer que é a gente que faz isso? Não, gente. Eventualmente isso é feito em laboratório, isso é dado no manual com essas características dinâmicas, mas eventualmente vocês podem precisar fazer alguns testes e justamente verificar esses equipamentos, ok? E tem duas formas. Essa não é tão usual, que é a forma de aplicação de impulso. O que é essa aplicação de impulso? É justamente a utilização de um pico com variação muito rápida, ok? Isso acaba colocando os instrumentos em forma de funcionamento complicada, porque a gente tem altas variações bruscas que podem impactar com altos esforços mecânicos os nossos equipamentos, ok? Então, é complicado justamente usar esse tipo de sinal, ok? Agora, o mais utilizado na prática é justamente esse daqui, que é o tipo degrau. O que é degrau, gente? É fazer uma variação que é mais branda, ou seja, o meu equipamento vai fazendo esse acompanhamento sem sofrer tantos esforços, mas seria algo, quando a gente chama de degrau, a gente tem uma variação como se fosse uma forma de escada, ok? Sobe ou assim também. Imagine quem tá reto, gente, que eu tô desenhando sem mouse aqui, tá ruim. Mas, por exemplo, isso aqui é um degrau, isso aqui é um degrau também. O degrau pode subir depois de um tempo. É uma forma de escada, ok? Variação do tipo degrau. Que aí eu consigo, por exemplo, aqui foi uma subida. Então, o que era para ser mais ou menos assim, contando que isso aqui é reto, né? Seria uma coisa assim. Leva um tempo, não é uma variação instantânea, leva um tempo de variação até atingir o patamar que eu quero. Esse é o teste mais utilizado, submeter os meus equipamentos a degraus e ver justamente a dinâmica que eles apresentam, ok? Uma forma também de se fazer é aplicando senoides e observando o sinal aplicado na entrada, esse são o de T na entrada e o Y de T na saída, ou seja, eu entro com essa forma de onda aqui, que passa pelo meu sistema, e na saída nós temos isso daqui. Mas não é muito utilizado, senoides não são muito utilizados para características dinâmicas, eles não conseguem nos dar uma aferição tão exata quanto justamente a questão da aferição via degrau, ok? Importante, gente, essa questão da compensação. Isso a gente pode fazer até uma relação aí com a aula de eletrônica de vocês, ok? A compensação das características dinâmicas é o seguinte: a gente gostaria que o nosso sistema fosse assim, né? Que nós aplicássemos um degrau na entrada dele e que ele respondesse também com um degrau, ou seja, seguindo o mesmo sinal. Mas a gente não consegue um comportamento ideal assim, ok? Em geral, a gente tem esse comportamento aqui. Ou seja, eu aplico aqui um degrau, uma variação,
e eu tenho essa curva aqui super arredondada como resposta. É o que a gente costuma ter. Mas a gente pode fazer uma compensação, que a gente fala de compensação, para quê? Para que a gente possa melhorar um pouco essa resposta. Eu não vou conseguir essa resposta ideal, essa em vermelho aqui, mas eu também não vou ter essa resposta tão ruim quanto essa daqui, tão deformada, tão diferente da minha entrada, né? Então, eu tenho um meio do caminho aqui, essa resposta em vermelho, que nem tá tão ruim quanto aqui a resposta em preto, nem tão boa quanto essa pontilhada. A gente chama esse processo de fazer uma compensação no meu sistema, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, justamente com o osciloscópio. Por isso que eu falei que pode ser útil para vocês, justamente aí na questão de eletrônica, né? O seguinte, gente, pensando nos osciloscópios, vocês já devem ter reparado que nós temos pontas de prova que são utilizadas e as pontas de prova elas são feitas por cabos coaxiais, ok? São cabos coaxiais. Esses cabos são conectados nos nossos osciloscópios e esses cabos possuem uma capacitância variável, ou seja, a gente pode ajustar essa capacitância. Para que ajustar essa capacitância? É uma forma justamente de compensar a ponta de prova. Por vezes, a gente liga essa ponta de prova no osciloscópio e as nossas respostas elas saem deformadas, do estilo, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo representar uma resposta deformada aqui. Seria assim, viria assim, ou também vem aqui assim. Em vez de ter as variações são dadas assim, com esses picos, por exemplo, e com esses decaimentos. Isso indica que a nossa ponta de prova não está ajustada com o nosso osciloscópio, que nós temos problemas aqui na medição, ok? Até um sinal mais ou menos desse estilo aqui. Ok? E isso são características de respostas deformadas em função dessa ponta de prova que não está devidamente compensada. Ou seja, a ponta de prova ela está interferindo na minha medição que eu estou tentando realizar. E eu não quero que isso aconteça. Então, para melhorar justamente a resposta dessa ponta de prova, a gente tem um capacitorzinho aqui em série com ela, que quando a resposta estiver assim, a gente consegue ajustar essa capacitância com uma chavinha, com ela mesmo ligada ao osciloscópio, para obter a resposta que a gente deseja, que seria, no caso aqui, ó, uma resposta em degrau. Acreditem que isso aqui tá tudo reto, viu, gente? Tô tentando. Mas uma resposta dessa forma, por exemplo, ok? Vou mostrar para vocês aqui justamente o que isso implicaria, por exemplo, nas medições. Eu tenho um exemplo aqui de gráfico que eu plotei. Aqui nosso osciloscópio, nosso sensor, que ele está ligado aqui via ponta de prova no nosso osciloscópio. Nós temos alguns tipos de resposta. Essa em vermelho aqui seria a resposta aqui sem compensação. Essa em azul seria justamente com compensação 10 vezes. Aqui compensação é subcompensado, ultracompensado, ou seja, essa resposta em azul aqui, ela é muito melhor que essa resposta em vermelho sem compensação. É o nosso ideal de ter uma resposta, uma variação do tipo degrau? Não, mas ela é bem melhor, bem mais rápida e possui menos perdas de informação no processo, ok? Perdão. Então, aqui, justamente, é um exemplo de questão de compensação. Quem tiver dúvida, gente, na próxima aula, nossa aula presencial, eu posso voltar nesse assunto e explicar para vocês e mostrar o gráfico também, ok? Mas deem uma olhada no slide com bastante calma e venha, principalmente essas legendas aqui, que vai ajudar bastante vocês, ok? Então, isso aqui, gente, podem ficar tranquilos, ok? Isso aqui é só como uma forma matemática que eu quis dizer para vocês, uma forma numérica, justamente de realizar o cálculo da modelagem dinâmica desse instrumento. A modelagem matemática, um modelo que matematicamente
mostra pra gente o que seria o comportamento prático do meu instrumento. E sim, tem como a gente modelar matematicamente e esse modelo correspondeu ao que a gente vai ter em campo. Okay? A gente procura fazer esses estudos matemáticos antes da gente implementar, selecionar equipamentos, antes da gente fazer testes, para a gente escolher de forma mais adequada o equipamento que se encaixa no nosso processo, a modelagem do nosso processo, o que a gente vai ter que fazer para justamente ter o controle adequado sem perdas, ok? Aqui é uma fórmula matemática justamente de fazer essa modelagem. E essa curva aqui, ela justamente representa essa característica aqui, ó, que é a característica dinâmica de um determinado equipamento. Fiquem tranquilos, eu trouxe isso só para mostrar para vocês, mas para vocês terem conhecimento, mas vocês não vão precisar calcular, a gente não vai entrar nisso a princípio, ok? É só para vocês já irem se inteirando. Se aparecer isso, vocês já sabem de onde vem. É uma modelagem utilizada em controle de processos. É uma disciplina teórica de modelagem matemática de processos, ok? Então, a gente encerra o nosso conteúdo aqui, dessa parte inicial de medição de grandezas físicas. E eu já vou iniciar com vocês, não vou encerrar essa aula, eu vou começar a gravar justamente a outra, justamente para, vou iniciar a aula de medição de pressão, parte 1, que vai ser a primeira grandeza que nós vamos começar a trabalhar, ver principalmente essa primeira parte, os conceitos físicos associados à pressão. Vamos ter um pouquinho de física, gente, que nós vamos precisar. E aí, encerramos essa parte por aqui, ok? Então, vou postar esse link e o link da próxima aula para vocês, ok?